Olá, estamos aqui para mais uma super conversa. Vamos conhecer mais uma história. E para introduzir a nossa colega, vou usar a minha memória de em que momento nos conhecemos. Para quem não se lembra, a nossa turma da faculdade estava distribuída em 5 classes, A, B, C, D, E. Essa nossa convidada de hoje, eu conheci quando estava no 3º ano. E a peculiaridade não foi porque fizemos eletivas ou mudanças de turmas, mas porque nós duas havíamos nos inscrito para fazer o curso de licenciatura em psicologia. Ou seja, é um trajeto ali, um conjunto de disciplinas e práticas para lecionar. Assim como as pessoas fazem licenciatura em matemática, português, educação física, a gente fez licenciatura para lecionar psicologia. E foi ali que eu conheci, então, a Dani Pinotti, que vem conversar com a gente hoje. Olá, prazer estar aqui com vocês, muito bom estar na conversa. Seja bem-vinda, Dani Pinotti. E eu gostaria muito que você já contasse um pouquinho da sua trajetória. Com as conversas, Marisa, eu escutando, né, vocês dois fazendo as outras entrevistas, foi muito engraçado a gente se dar conta, às vezes, da própria história através da história do outro, né? Eu acho que isso marca muito o nosso fazer, inclusive, ou o meu fazer profissional. E fui rememorando um pouco, né, do que aconteceu, e é tanta coisa no meio do caminho que é engraçado. A Marisa falando da licenciatura, a licenciatura foi a gente tem um diploma, inclusive, né? A gente saiu com 3 Sim. diplomas, né? A gente tem diploma de bacharel, de licenciado e de psicólogo, são 3 diplomas diferentes na nossa formação. E a licenciatura de psicologia ia e voltava, né, de acordo com as diretrizes. Aí ela entrava no currículo do ensino médio, aí depois ela saía, e aí a licenciatura entrava e a licenciatura saía. Eu entrei na faculdade, é isso que você começa dos primórdios, assim, da Era Jurássica. É isso aí. Eu entrei com 17 anos na faculdade, né? Entrei por acaso, porque tiveram 5 turmas na PUC no ano que eu entrei. Eu falo que eu entrei escorregando dentro da PUC. Eu era da turma E, e não sei que chamada que eu entrei, tipo, quinta, sexta, naquela hora que você já perdeu a esperança, eu entrei na faculdade. E foi uma surpresa muito boa, assim, foi uma das melhores coisas da minha vida ter entrado na faculdade, uma das minhas maiores conquistas, assim, uma das maiores felicidades. Eu sou muito suspeita. Também não, acho que vários de nós somos muito suspeitos, mas a curiosidade, assim, por que você escolheu se inscrever no vestibular em psicologia? Podiam ter sido outras coisas. Como é que foi a história para chegar na inscrição dessa profissão? A vida é complexa. Não precisa contar todos os assuntos de terapia, por favor. Tem muito assunto de terapia, né? Essa escola tem muito assunto de terapia. Eu fiz teatro durante muito tempo. E eu achava que eu ia ser atriz, eu achava que eu ia fazer teatro, que eu ia fazer artes cênicas. E eu tive um problema na escola com o diretor de teatro, enfim. E aí aquilo me deixou numa situação que eu falei, não quero passar por isso aqui nunca mais na vida. E eu era um pouco radical, ainda sou em alguns aspectos. A gente só não quer nunca mais. Impressão sua. E aí a gente também tinha um grupo muito privilegiado, muito maluco. Eu não sei como é que aquilo existiu na escola, mas aquilo existiu, um grupo completamente louco, coordenado por um psicólogo e um orientador haitiano. Você tem noção do que é um psicólogo haitiano dentro de uma escola? De uma escola de ensino médio, né? Só para o Rafa ter essa ideia, né? A gente está falando de... Reich foi uma disciplina que a gente não teve na faculdade, Pinotti, me lembra disso.
Não. né, me confirma, mas a partir dos pressupostos do Freud, então da psicanálise, né, originária, vamos chamar assim, existem outros teóricos que vão desdobrando, o Reich é um deles, e ele tem um olhar que transita pelas questões da energia, corpo, né, e outras Na verdade, ele questões. se bifurca, né? Ele vai para essa questão corporal. Então, a gente fazia atividades de aterramento, grounding, bate-pé, e não sei o quê, e todo mundo em coletivo, e depois um outro que veio com exercícios de psicodrama. E aí eu tive contato com a psicologia via esse grupo muito especial, que acho que foi fundamental na minha formação, esse grupo de adolescentes na escola, que depois também eram os meus amigos, eram todos os esquisitos, os estranhos, os desenquadrados, era só esse povo, assim, era esse. E ainda Coisa de continuamos nesse mesmo povo. artista que vive livre, é uma outra forma de expressão, é assim que eu vejo e é uma delícia. Isso, mas eu ainda continuo nessa mesma pegada, assim, ainda continuo. E aquilo foi uma revolução na minha vida. E aí, quando eu descobri que tinha psicodrama ou atividades em grupo, quando eu falei que eu não ia fazer mais teatro, eu falei, eu posso fazer psicodrama. Aí eu preciso fazer psicologia. Legal, E aí, porque não existe uma faculdade de psicodrama, né? Mas não. tinha o vestibular. Então foi assim que você foi lá e clicou no vestibular, entrou na lista X, e aí com 17 anos você estava dentro da faculdade. Isso. Sem saber o que eu estava fazendo ali, por uma grande parte. Olha, sabe o que é interessante, né? Eu me seguro aqui para não fazer comentários repetitivos e ficar me empolgando, né, em conversar junto com as memórias ou os acontecimentos de cada um. Mas a gente já está agora caminhando nas conversas e várias pessoas têm dado essas pistas. Eu estava ali, eu estava me perdida, eu não sabia direito, né? Mas estávamos ali, né? Eu acho que, acima de tudo, para mim foi muito novo, muito aterrorizante. Eu venho de uma família, sou a primeira pessoa no meu núcleo familiar a fazer uma graduação, a ter um ensino superior. Meu pai é mecânico de automóveis, minha mãe fazia a contabilidade da mecânica de automóveis do meu pai. Então, eu não tinha. As pessoas que eu tinha que tinham feito o ensino superior era da família do meu pai, mas que a gente tinha menos contato. Eu não tinha repertório, né? O repertório da universidade mesmo. Então, quando eu entrei, aquilo foi meio tipo, opa, o que que eu tô? Eu tô no lugar errado. Que lugar é esse, né? Que lugar é esse? E aí eu acho que isso despertou o tigre em mim, né? No sentido de agora eu vou estudar, porque eu não era boa aluna na escola. Isso eu sempre conto, as pessoas nunca acreditam. Eu nunca fui na escola uma boa aluna, era uma má aluna, assim, não era boa em física, química, inglês, matemática, esse tipo de coisa, não era boa. Mas eu, na faculdade, na hora que eu me vi naquele lugar, eu achei que eu tinha que fazer diferente, e que eu ia ter que começar a estudar de verdade. Então, foi o Olha, medo que me levou a estudar muito. não, eu acho curioso, porque, né, vou até esticar aí as bordas um pouquinho da conversa, né? Eu abri aqui falando do momento que eu me lembro que a gente passou a interagir, né, dentro da faculdade, e de diversos momentos e outros até mesmo depois que a gente se formou, a gente manteve sempre algum tipo de contato, você e eu, né? Às vezes longo de anos e anos, outras vezes um pouquinho mais frequente. Mas até recentemente, quando a gente combinou de fazer essa conversa aqui hoje, eu compartilhei com você uma memória e falei, nossa, Pinotti, você era uma das pessoas mais estudiosas, né, da turma. E aí eu dizia que eu também era, assim, um tanto dedicada e tal, e aí para mim é muito, muito surpreendente ouvir você dizendo isso agora, né, porque acho que faz a gente perceber como esse passo para a universidade é transformador, né? Então, o medo te fez estudar um monte. Eu acho que o medo, no primeiro momento, aquele friozinho na barriga, e no segundo momento, logo em seguida, a paixão. Eu fui
completamente apaixonada pela faculdade, assim, amor da vida mesmo. Acredito. Ô, Pinotti, sem estender muito em memórias, para que depois você também fale um pouco sobre a saída, né? Que é um outro momento e quem sabe a gente volte até em algumas lembranças. Mas como você fala da paixão, o que te pegou logo de cara? Pode ter sido um professor, uma disciplina, rotina, não sei. Tem alguma coisa que você reconhece? Tenho, Diz. claramente. E acho que é uma coisa que determinou minha construção profissional. Eu me lembro da Maria Fernanda, que foi nossa professora de Ah, fenomenologia. Era muito louco, porque ela era muito hermética, em certo sentido. Era aham, uma disciplina muito difícil. Podia fumar naquela época ainda, na sala de aula. sim. Então, ela levava o seu próprio cinzeiro e fumava loucamente durante a aula. E eu me lembro dela falar uma frase, que acho que foi determinante mesmo na minha trajetória, que nós somos seres para a morte, né? Ô, Pinotti, que interessante, eu não me lembrava desta Na frase. hora que ela disse isso, eu entendi que eu estaria ligada àquilo para sempre. E realmente eu estou ligada à fenomenologia até hoje. Uhum. Me lembro de o trabalho mais importante, talvez, que a gente tenha feito na faculdade, eu, Ingrid, Simone e Dani. A gente foi fazer um trabalho sobre morte para Simone ela, Barros e Dani né? Sobre Garcia. não, Dani Barros. ah, e a gente foi fazer Sim. um trabalho sobre morte, né? Sobre finitude, que era um dos temas que a gente abordava, né? No semestre. E a gente não. E assim, um povo bem CDF, né? Fazendo os trabalhos Uhum. tudo certinho, escrito à mão, vamos lembrar. Depois reservava a sala para reservar o computador, para digitar no computador. Não tinha internet, não tinha nada disso, né? E a gente não conseguiu escrever. A gente discutia, 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 e a gente não conseguia escrever. E a gente levou um gravador de fita cassete. Uhum. E a gente gravou 1 hora da nossa discussão como o trabalho, no lugar de entregar o trabalho escrito. E a gente entregou, ela respondeu com uma carta, acho que essa carta tá com a Simone, e logo depois ela faleceu, né? E foi uma das experiências de morte mais fortes que eu também tive. A gente perdeu alguns colegas de turma, a gente perdeu, mas acho que foi a, a, a A, a, experiência de morte que eu tive durante a faculdade. a passagem da Maria Fernanda, me lembro bem. Me lembro, foi nas férias de julho, a passagem de semestre. E ela era uma professora mesmo. É engraçado, eu entrei no túnel do tempo junto com você. Quando você disse a frase, eu mergulhei dentro de um lugar, tinha uma vibe, vai falando aqui numa linguagem. Uhum, É, era denso, mas ao mesmo tempo era muito potente, não era denso no sentido de negativo, pesado. E ela uhum. não falava exatamente português, né? Ela tinha um sotaque também, Português de Portugal. exato. Então Uhum. era uma experiência muito peculiar, essa vivência, né? Uau, eu tô assim, realmente agora muito mergulhada no que você tá contando, né, Uhum. pela característica, e até achei divertido, inclusive, reservar a sala para usar o computador, até essas coisas, assim, são tão longínquas, que a gente quase não Uhum. lembra que elas existiram, mas é verdade, a gente partiu de um lugar de papel, né, e de Uhum. limitações aí, pelo ritmo das coisas. Eu quero voltar nas memórias, mas não agora. Eu vou deixar o Rafael falar, ele já É, suspirou 3 vezes aqui. eu ia dizer isso, eu falava, vamos ver o que o Rafa traz pra gente. Ô, Dani, isso me fez uma boa reflexão. Então, a partir daí, você quis fazer a Fenô.
E a você, aonde buscou, o que buscou, é, foi uma incrível experiência. Isso daí eu imagino que foi muito marcante. Que delícia você ter passado por isso, Hum. né? Apesar de ser trágico, mas realmente foi impactante. Isso é muito legal, eu acho. E então, o que que você buscou a partir daí? Eu me apaixonei pela Fenô nesse momento. Eu fui pedir para o Nishan, que era ex-marido da Maria Fernanda e que dava também aula de Gestalt para a gente, e além de Fenô, fazer monitoria. Fiz monitoria com ele durante um bom tempo. Participei com ele de grupos de estudos. Depois ele foi meu terapeuta. Depois, fazia os cursos na Sociedade de Design Análise, atendia voluntariamente lá pelo projeto também que eles tinham, um projeto social. Fiz aprimoramento clínico na área de Fenô na PUC, fiz o 5º ano na área de Fenô na PUC, fiz terapia com o Casemiro, que era do Instituto de Design, que conheceu o Heidegger, ah, ah, que esteve com ele presencialmente. Olha, Ah, são pontes, né? Assim, muito potentes, né? Muito potentes. Acho que quando o Rafa pergunta isso, para a gente não se estender muito, mas pensando no percurso dentro da faculdade, né? A gente tinha alguns desdobramentos de disciplinas eletivas ou estágios, então a fenomenologia existia ali, professores, atividades que meio que já faziam esse percurso de alguma maneira, né? E aí a Dani foi falando algumas coisas que aconteceram ali dentro, né? Eu reconheci aqui na memória, mas também outras que foram fora. Dani, foram fora da faculdade, mas ainda dentro, enquanto você estava na graduação, ou depois da graduação? O que rolou ali no após? Por onde é que você caminhou? fui para muito caminho. Conte quantos Quando eu você fiz, puder. quando eu fiz de licenciatura, quando eu entrei na faculdade, eu não achei que eu fosse trabalhar com consultório, com clínica. Eu achei que eu fosse trabalhar com educação. Por isso Uhum. também a licenciatura, né? Eh, eu era muito megalomaníaca. Hoje eu sou só mega, um pouco menos lomaníaca. É, e eu sempre queria muito, então eu queria trabalhar com educação para poder promover uma grande mudança para muita gente, tudo muito grande. E eu não reconhecia a mudança que talvez clínica ou consultório poderia me trazer. E isso só foi virar a chave quando eu fui fazer um processo psicoterapêutico. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu comecei a fazer terapia com outra abordagem, com uma abordagem psicanalítica. Era o que estava. Enfim, também entrei num processo de um grupo que podia aceitar pessoas que podiam pagar menos, fiz terapia no CEP, Uhum. e Centro de Estudos Psicanalíticos, e lá conheci minha primeira grande terapeuta, Ieda, e é muito engraçado porque as coisas sempre se cruzam, porque ela tinha uma formação também em História da Arte e Estética, que isso depois vai aparecer na minha carreira também, só que estava tudo ali já, né? As coisas vão se sedimentando, a gente não sabe como, né? Sabe, né? Tem uma necessidade de que essas coisas cheguem na gente, enfim. E, enfim, e aí esses percursos terapêuticos eu acho que me levaram, quando você me pergunta se essa continua fora da faculdade, não sei se eu me perdi na outra pergunta, né? Não, acho que a pergunta é assim, a hora que você se formou, o que você foi fazer, né? Quais foram os passos? Eu só tinha Então, misturado um pouco com a ideia de se as atividades da fenomenologia, né, que você comentou aí na pergunta do Rafa, foram acontecendo dentro da faculdade, mas depois, quer dizer, o que a- você fez assim? Acabou a continuou até o faculdade. fim da faculdade, que quando eu fiz o aprimoramento, eu fiz em Fenô. Nesse percurso todo, eu estava na terapia, que era de base psicanalítica, mas já era uma coisa bem pouco ortodoxa, bem pouco convencional, pela característica da IEDA, né? E, e essas outras coisas, depois eu fui buscando
no fim da faculdade, porque daí eu fui tentar trabalhar com educação. Eu fiz os dois núcleos, né? Eu fiz o núcleo de Fenô e fiz o núcleo educacional. E lá eu trabalhava com crianças. Eu saí da faculdade trabalhando numa creche. Eu era Uhum, coordenadora pedagógica de uma creche. Fiquei lá durante algum tempo. Também tinha feito estágio nisso, então por isso que eu já consegui o emprego. Mas eu saí com as duas coisas, sendo coordenadora da creche e abrindo o consultório ao mesmo tempo. Porque é uhum. isso, quando eu fui fazer meu processo terapêutico individual, eu vi que a mudança acontece de outro jeito, né? É, Tinha uma potência ali dentro a da clínica. reverberação, a reverberação da clínica é muito extensa. Aquilo que eu não conseguia ver quando eu entrei na faculdade, né? E depois com o meu processo terapêutico, foi aí que eu me perdi. É que Ah, eu vi essa reverberação. E aí eu já queria fazer as duas coisas. Fazer várias coisas ao mesmo tempo também é uma característica bem minha. Nunca bem consigo fazer pinote. uma coisa só. É, e aí eu fui, depois da coordenação, eu fui trabalhar no Hospital das Clínicas, com programas de prevenção ao uso indevido de drogas, fazendo formação de professores e criando programas para escolas e para universidades. Como é que você foi Isso. parar nesse salto? Ele parece que ele surge assim. Eu estou perguntando desse jeito, talvez você não lembre o fato concreto, mas sempre Né? pensando em inspirar o Rafa. Olha, você vai aqui, você vai ali, as coisas. Como é que elas acontecem? Quando eu saí da creche, eu pedi demissão, eu estava desempregada, estava só com consultório, mas o consultório eu pagava para atender, eu não recebia em Ele português bem ainda claro, não, ele não era ainda um né? lugar de trabalho que tinha um giro, que tinha, Pelo, né, um pelo retorno. contrário, eu realmente pagava mais do que recebia. Uhum, Tinha levado os pacientes da PUC, nas mesmas condições que na PUC, então quem não pagava nada continuava não pagando nada no consultório, e assim por diante, aparecia um paciente ou outro. E aí, eu, muito amiga da Marine, e o Trinca, né, marido dela, e aí o Trinca estava trabalhando no HC, e aí ele falou que tinha uma vaga lá, meio que de trabalho voluntário, questão sem remuneração, e eu fui, né? tá. Então, isso é uma coisa assim, como é que as coisas acontecem? Por contatos, por network, por abertura, disponibilidade. Então, você disse assim, eu estava ali ainda, não sei se a palavra certa é essa, mas patinando, né, ainda caminhando nesse sentido, e surgiu essa oportunidade, você foi trabalhar com capacitação, Eu então tinha nunca lá o tinha viés imaginado que ia trabalhar na educacional. vida. Sim, então, tinha a Sim. questão do educacional que você falou, queria trabalhar com educação, né, com capacitação, mas com uma temática muito específica. Foi. E E como é foram que foi? vários anos. É, eu me lembrava disso um Bom, pouco, de que foi um tempo que isso aconteceu. foram 6, 7 anos. Eu sou ruim de data, mas é mais ou menos isso que eu fiquei trabalhando ah, com prevenção, que na verdade é um olhar cuidadoso para esses alunos, ajudar a instrumentalizar um pouco os professores, tirar uma série de preconceitos, que esse é um tema que ainda tem preconceito hoje, lá tinha muito mais. Uhum. Mudar essa política, né, de diga não às drogas para uma política de redução de danos, de compreensão de que drogas lícitas e ilícitas fazem parte da nossa vida e como a gente pode conviver sem que isso traga tantos prejuízos, né, acima de tudo. Então, é uma abordagem muito diferente. Foi um trabalho que eu fiz lá durante muito tempo. Mas do mesmo jeito que começou, acabou, porque esse também foi um capítulo que eu fechei na vida. Quando eu saí de lá, eu não voltei a trabalhar com essas questões Você chegou a mais. escrever alguma coisa sobre isso, não? Tem um livro sobre isso, tem, né? Eu acho que Drogas, prevenção e tratamento. Uhum. eu tô pensando um pouco disso, né? Ainda que você vá abrindo e fechando portas, você foi sistematizando de alguma maneira, né? Por isso que eu lembrei aí vagamente do livro. Tá bom, O mas livro você foi o fez. fechamento dessa história lá. Oi, Uhum. desculpa. O livro foi o fechamento dessa história. Perfeito. Bom, e aí você foi fazer o quê, então? Aí, enquanto eu estava lá, eu comecei o meu mestrado em artes plásticas.
na Unicamp. Entendeu? A minha vida não é muito em ordem. É, eu sempre. Tá. A necessidade da arte está comigo, né? Inclusive, quando você falou, né? Ah, talvez você mostre algum livro. Um dos que eu escolhi era esse aqui, A Coragem de Criar, do Rolomei. Aham. A necessidade da arte sempre teve comigo. Então, tinha o teatro lá atrás, que não encontrou o seu meio de ser exercido, mas ficou. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre cinema e uma questão de identidade, então estava ali Hum. de novo. E aí aquilo continuava borbulhando, e eu fui fazer um mestrado em artes plásticas, né? Um ensaio, na verdade, né? Foi um mestrado com uma cara de ensaio sobre Merleau-Ponty e Lygia Clark. E, e aí fui fazer esse mestrado. Enquanto estava fazendo isso, fui trabalhar como educadora de museu. Tudo isso com consultório acontecendo sempre ao mesmo tempo, geralmente Tá. naqueles horários esdrúxulos, às 7 da manhã, às 10 da noite, às 9 da noite, sempre, sei lá, Você 12 horas de trabalho, dando 14 vida horas de trabalho. foi dando vida para o consultório e continuou esse movimento de descoberta, de capacitação continuada, não sei se a palavra é essa, mas tendo a arte, tendo a cultura como uma coisa que te atravessava muito forte o tempo todo. Exatamente, exatamente. Ah, mas achei legal tá, essa Daí, ideia de horários malucos do consultório também, malucos no sentido de não regulares. Ah, eu começo a trabalhar às 9 e paro às 17 ou 18, né? Então não, é um outro não, eu lugar, é um começava outro às sete momento. da manhã e eu ia até às 10 da noite. Abusei um pouquinho. Inclusive, às vezes trabalhava de sábado, trabalhei. O consultório para ele ganhar corpo demora, ou pelo menos para mim demorou, né? Eu Uhum, tinha poucos contatos, eu tinha pouca gente para me indicar paciente, eu fiz todos os tipos de permuta que alguém pode imaginar, como possibilidade de troca para trabalhar por pessoas que tinham mais condições e menos condições financeiras. Isso também sempre foi uma proposta minha no consultório, de que eu não atendesse só quem, sei lá, estabeleci um valor de sessão, só atendo quem paga o valor cheio. Não, eu sempre fiz muitos projetos e dei conta de atender de diversas maneiras. Quando eu consegui me estabelecer depois só no consultório, e aí tinha um consultório também muito cheio, aí tinha uma quantidade muito grande também de pessoas nessa condição de me pagar, às vezes, um valor muito baixo. Foi bom que eu encontrei uma amiga, a Mariana Beluso, que estava fazendo Fenô e Grupos, a primeira formação que teve em Fenomenologia e Grupos. E ela falou: Você quer trabalhar comigo? Vamos fazer um grupo juntas? Eu falei: Já tenho os pacientes, tudo, tá tudo certo. E uhum. aí eu também, há 18, 19 por aí, anos atrás, comecei a também trabalhar com psicologia de grupo, que é uma coisa muito rara na nossa profissão ainda. A gente trabalha pouco em grupo no Brasil, principalmente em grupo terapêutico, que não seja um grupo temático. Então, há 18 anos eu venho conduzindo grupos terapêuticos, além dos atendimentos individuais. Uhum. Qual exatamente a diferença se você pode ser didática, se é que é possível, se não for nesse momento. Eu estou aqui aproveitando. Ô, Rafa, faz pergunta aí das suas curiosidades como essas. Espera aí, você falou um negócio que eu quero saber como é que ele funciona. Eu imaginei ela falando, porque eu tive agora a matéria que eu me apaixonei bastante sobre a psicologia social, né? E aí, Uhum. então é parecido com isso. Uma psicologia social que você tem um tema relevante para aquele grupo e você consegue desenvolver para que aquelas pessoas consigam minimamente se organizar dentro das dificuldades que está acontecendo. Não, ele é um grupo terapêutico, é um grupo existencial, não tem tema, não tem foco, é um processo de psicoterapia em grupo. Hum, Muito do bem. mesmo processo que é a psicoterapia individual, né? É, questões de autoconhecimento, só que a gente é mobilizado pelo que acontece sim na vida do outro e muito daquilo que acontece, e aí da questão do aqui e agora, né? Da vivência fenomenológica, existencial,
do aqui e agora na própria relação do grupo, como uma pessoa interage com a outra, o que leva uma pessoa a falar mais, o que leva outra pessoa a falar menos, porque que tem sempre alguém no grupo que vai sendo o aconselhador, e aí você descobre que você está semanas sem descobrir o que a pessoa se passa na vida dela, porque essa pessoa ela favorece que os outros se mostrem, mas não se mostra. Você pega o aqui e agora, o como a relação do grupo se constrói, né? Como esse grande como essa grande experiência de vida, né? Um ensaio, muitas vezes, é um mini-mundo. Eu sempre falo que é o mini-mundo. O grupo é o mini-mundo. É igual ao mundo, só que aqui pequenininho, num lugar cuidado, protegido, né? Que eu tenho a responsabilidade de garantir a segurança deste ambiente. E aí a gente pode dar, né, colocar foco, colocar luz, dar voz para aquilo que muitas vezes a gente vive no nosso cotidiano, mas não tem condições de aprofundar, né? Esses sistemas de como a gente Genial, funciona. muito legal isso. Nunca ouvi falar. Eu anotei o que você está falando aqui porque eu vou procurar saber. Uhum. É muito potente esse formato que a Dani conta, porque quando você diz, né, a pessoa, você fala, aí, por exemplo, né, a pessoa é o aconselhador, é o mediador, etc., mas ela não se apresenta. Isso aparece, é possível de ser o foco nessa relação da terapia em grupo. Porque quando é individualmente, a pessoa não necessariamente vai trazer esta percepção do seu modus operandi. Né? Então, Uhum. talvez. Você tem a Essa, relação acontecendo no aqui e exato. agora, e você trabalha em cima disso. Uhum. Muito legal. Muito bom. Então, a fenomenologia é a sua forma de ver o mundo, vamos dizer assim, né? O caminho para lidar com as questões humanas e dentro aí do consultório como espaço de trabalho. Mas eu acho que assim, eu gostaria de acrescentar nisso, mas porque Claro. assim, nada vem sozinho, né? As coisas vêm Uhum. juntas. Aí, de repente, você está lá, você começa a ler um livrinho de Gestalt. Fala, legal isso daqui. Você também, né? Porque você vai se apaixonando por outras coisas. Ah, Jung é alguém que eu fiz, sei lá, 7 anos de grupo de estudo de Jung. Ah, Perfeito. então, Não, porque tem essa questão da arte, do simbólico, e eu acho que o Jung dá voz para isso de uma maneira maravilhosa. Então, assim, hoje eu vejo que o meu ser terapeuta, o meu ser psicóloga, foi muito construído de uma maneira particular. Hoje ele tem muito a minha cara, ele tem muito de uma abordagem que é minha, que é uma mescla desses conhecimentos, né? Ah, porque eu parto muito do princípio de que o processo terapêutico, ele é uma busca de uma construção de uma autenticidade, né? De encontrar a nossa voz no mundo, né? E eu acredito que o terapeuta tem que fazer o mesmo pacto. Então, eu também parto deste princípio, que eu também estou nessa mesma busca, nessa mesma construção, enquanto a gente está ali no processo terapêutico junto com o paciente. Então, você vai me ver rindo, vai me ver rindo, vai me ver cheia de tatuagens, vai me ver cheia de tatuagens. Não existe o personagem terapeuta. uhum. Existe a Daniela a pessoa. Quanto mais humana, quanto mais intensa for essa relação, mais potente o trabalho terapêutico para mim. Uhum. Óbvio, isso não significa que eu vou falar das questões da minha vida, torta direito, para a gente vai ter uma relação de amizade, não é isso? Ela continua tendo uma distância necessária, até para que eu possa ver o outro, não de uma maneira neutra, não acredito na neutralidade, mas de uma maneira cuidadosa, né? Porque quando a gente também está envolvido demais emocionalmente, quando a gente se expõe demais, tem coisas que eu sei que é para minha supervisão, que é para minha terapia, não é para o paciente lidar com aquilo, isso é problema meu. É, eu estou ali a serviço do outro, é uma hora que, de certa maneira, a gente se perde da gente para estar ali com o outro. É, e, Essa e aí sua eu acho que maneira nesse. de. Desculpa. Fala. Não, eu ia dizer, essa sua maneira de descrever o que acontece no processo da psicoterapia, no formato da sua construção, né? Então, quando você falou dos autores, das leituras, da transformação que todo esse processo foi acontecendo, né? Então, assim, se a gente for olhar uma linha do tempo, você está dizendo,
os primeiros momentos saindo da faculdade, eles são desafiadores pelas oportunidades que Uhum. se abrem ou pela construção que você mergulha. Mas você está dizendo assim, o consultório não era a minha busca desde o início da faculdade, mas ele foi se transformando e nos últimos, posso dizer que, talvez tirando os primeiros 5 anos, de uma maneira muito Acho que os fixa, primeiros. Vai. desde então o consultório é o seu carro-chefe, é isso? Acho que depois de uns 7 anos, sim. Consultório é meu carro-chefe, da onde eu tiro meu sustento, eu vivo do consultório, né? Eu vou te perguntar uma coisinha assim, acho que talvez aí, não sei se o Rafa quer fazer algum comentário, mas eu vou te dizer uma impressão que eu tenho, ahn, e que talvez seja desatualizada, seja até inadequada, mas eu tenho uma impressão de que a gente faz a graduação em psicologia, e esses primeiros 5 anos, eu uso até uma expressão, eu já comentei com uma outra pessoa, né, ao longo da vida, que os primeiros 5 anos depois da graduação, eles são o primeiro desafio para você se manter nesta área, né, para você começar a existir nela. Então, o que eu Uhum. quero dizer é assim, muita gente, talvez os dias atuais, até queria saber como é que você vê a psicologia hoje. A gente se forma e acha que no mês seguinte vai ter um trabalho ou vai ter uma oportunidade, a remuneração vai ser potente. É uma fantasia que eu tenho que para alguns segmentos da psicologia, e eu não estou dizendo que isso seja do consultório, mas trabalhar em psicologia nos primeiros passos, e eu arredondei para falar de uns 5 anos, ele tem esse desafio, né, da gente se construir. Depois de um tempo, e você falou aí 5, 7 anos, isso vai ganhando um corpo, vai se consolidando, e eu diria daí por diante a gente fala, não, este é o meu espaço, é o meu mercado de trabalho. É uma fantasia minha? Como é que você vê? Estou muito fora? Eu acho que é tudo muito complexo, né? Quando eu falo que eu entrei com 17, tem que lembrar que eu me formei com 22. Uhum, Então, portanto, uma das primeiras perguntas que eu respondia no consultório era quantos anos eu tinha. Essa pergunta eu entendi. respondi de quase todos os pacientes. Sim, Quantos anos você tem para estar aqui sentada do outro lado, nessa dando tarefa conta? de ser terapeuta. Isso. Então, eu acho que tem uma questão que eu acho que é ganhar idade, acho que pode ser bom nesse sentido. Uhum, Eu acho que o mundo mudou de uma maneira brutal de quando a gente se formou para hoje. É brutal mesmo, assim, é quase sem pontos de referência nesse sentido, porque imagina a importância que existia a gente fazer um cartão de visita de papel. Isso foi uma conquista. Não sei se as pessoas se lembram disso, mas para mim era uma conquista. Tem meu cartão de visita de papel, eu me achei assim, tipo, agora existe de verdade. É, entendi. Você podia se apresentar para o mundo, né? e era o máximo que a gente tinha um pager ou um bip quando você já era, tipo, estava fazendo sucesso, já precisava receber mensagens em horários que não, a sua secretária eletrônica com fita Uhum, não era suficiente para você, né? E hoje a possibilidade de comunicação, de você estar direto ali com as pessoas é completamente diferente. Inclusive, às vezes, eu até nem. Tem uma parte que é inevitável e tem uma parte que eu acho que a gente abusa, né? Porque não é porque tem um serviço sendo oferecido para as grandes massas, como, né, sei lá, os canais do Instagram, YouTube, coisas desse tipo, que necessariamente isso também vai funcionar. Eu acho que a gente também está criando para as novas gerações uma ilusão de que todo mundo vai dar certo, que todo mundo vai ter sucesso. Isso é muito perigoso, né? O fazer da psicologia, eu acho que ele é um fazer muito específico. Tenho um apaixonamento, e eu acho que eu mantenho uhum, esse apaixonamento aqui. Tenho uma dificuldade, um pesar, porque eu acho que ela é uma profissão densa, uma profissão que exige muito de quem está nisso todo dia, lidar com o sofrimento, lidar com as angústias, lidar com o questionamento humano, que nunca é só do outro, é nosso também,
né? Quando o outro me traz um tema que eu sou sensível, aquilo está bagunçando as minhas verdades aqui dentro, isso começa a entrar no meu redemoinho e eu tenho que sustentar esse redemoinho ficando quietinho com ele aqui para estar com o outro e depois esse redemoinho volta para mim, né? Na minha Na terapia minha... individual, que eu acho que é outras coisas que a gente também não fala na profissão. Eu acho que não dá para ser psicólogo sem fazer um bom processo terapêutico, ponto. Não dá, ponto. Isso para mim devia ser obrigatório. Para você ser psicólogo clínico, eu acho que você deveria apresentar, no mínimo, algumas horas de trabalho terapêutico. Porque não dá para estar diante do outro, não dá para se entregar num relacionamento com tamanha delicadeza e preciosidade, sem se conhecer minimamente e sem ter provado do veneno, né? Hum. Não é gostosinho fazer terapia. Não é para ser gostosinho fazer terapia. Ele pode ser Terapia é para aliviante em ser, vários momentos, pode dar alívio, né? Gostosinho, aí eu usei uma outra palavra, mas mas é para ser é amargo, é para ser desafiador. azedo, é para ser doce, é para dar conta da diversidade da existência, né? Se a terapia é só gostosinha e só apaziguadora, temos um problema, né? Uhum, Porque olhar para aquilo que a gente não quer ver, olhar para aquilo que a gente não gosta, olhar para aquele ser humano que a gente fala, putz, mas não era essa pessoa que eu achei que eu ia ser quando crescesse. uhum. Não tem como ser gostoso. É bom, só não é gostoso necessariamente, né? Interessante. Hum, Muito bem. Olha, o tempo voa muito. Estou preocupada. Daqui a pouco a gente não vai conseguir estender muita conversa. uhum. Mas você traz para a gente assim a sensação de desdobrar, ampliar, ir para caminhos. Mas você disse uma coisa que era, né? Lá no início, comecei a atender às 7 da manhã, porque as pessoas estavam nos seus outros trabalhos e tinham tempo para terapia às 7 da manhã ou às 9 da noite, né? Então, o terapeuta trabalha nesse contra-horário. Mas você foi fazendo outras coisas, você até brincou, você disse, eu não faço uma coisa só, né? Que outras coisas você foi fazendo ao longo do tempo e aí, como você disse, em paralelo ao consultório e fomentando, né, e fortalecendo e dando vida ao consultório. E aí eu não estou pensando não só no quanto você estudou, quanto você foi transitar nas teorias, nos cursos, nas capacitações diversas, mas a psicologia te deu um lugar, não sei se eu posso falar assim, né, um lugar, uma forma de trabalhar, uma identidade profissional. Mas queria saber se você fez mais coisas, faz. Como é que estão as coisas em 2026 e tralalá? Eu fui fazendo mais coisas, eu tinha uma necessidade de ter um outro tipo de trabalho criativo, embora eu Uhum. também acho que a psicologia seja um trabalho criativo, né? Se você está presente ali com um enredo, com um roteiro que você não faz ideia de qual vai vir, imagina, né? Você se dispõe uma pessoa que seja alguém que você já está em processo terapêutico, seja alguém que você conhece novo, é sempre um roteiro inusitado. Você está recebendo algo ali que tem um frescor, que tem uma novidade, e você tem que atuar naquele instante. Então, é um improviso. É um trabalho que eu sempre acho que é muito criativo, o trabalho do psicólogo. Eu nunca vi diferente disso. Eu tinha muita vontade de criar, para além de ter que ter a responsabilidade de cuidar do outro, né? E Uhum. aí Uma apareceu a criatividade literatura. livre. É isso. Aí apareceu a literatura. Eu cantei em banda, eu fiz peça de teatro, fiz coisa no meio do caminho. Quando me Ó, convidavam, eu dizia sim, é assim que funciona. É muito com esse desejo de tipo, vou ver o que que dá, né? Enfim, com uma abertura mesmo, com uma disponibilidade. E o escrever começou no primeiro livro de ficção que eu escrevi junto com o Marcelo, que é meu marido, companheiro, escritor também. Foi em 2009 e tive uma latência, porque eu abri um espaço terapêutico, que é onde eu estou agora, aluguei uhum. sala, não sei o quê. Com a pandemia eu fechei, agora está fechado, está só com o meu consultório aqui.
E aí eu comecei a escrever mais. E hoje eu divido o meu tempo entre o consultório e a escrita, e eu trabalho com a literatura, né? Então, hoje, além de você atuar, lidar e ser psicóloga clínica, você também escreve diversas formas de literatura, pode dizer assim? Você tem um viés, um tema, não sei, agora é talvez curiosidade para a gente conversar fora da tela, mas o que você tem escrito? É, eu escrevo sozinha, quando eu escrevo sozinha, eu escrevo principalmente para adolescentes. Eu Aham, tenho uma paixão pela adolescência. que É, legal. eu acho uma delícia adolescente, atender adolescente, o universo adolescente. Eu acho que é a hora que o mundo se abre. Eu acho bonito isso, assim. E eu acho que eu gosto desse frescor e busco isso como algo que eu quero manter na minha vida. Eu quero manter esse respiro ainda. Ah, E então você aí, quando eu escrevo dialoga sozinha, você dialoga com a adolescência isso. nesse exercício da escrita. Então você tem que. Eu estou achando desafiador, porque você tem que ver, É, pensar com a cabeça esse é o meu deles. livro sozinha, o Eu Bernardo. O Eu Bernardo, ele é uma mistura da literatura com a psicologia, né? O Bernardo tem 16 anos, ele faz terapia com a Ieda, o nome da minha primeira Ah, terapeuta, legal. né? E ela pede para ele uma tarefa que é dele fazer um diário, que é uma coisa que muita gente me pergunta, mas poxa, ele faz terapia, por que que ele fez um diário? Por que a psicóloga pediu isso? Existem algumas ferramentas terapêuticas que são muito úteis, já pedi várias vezes. Às vezes, para paciente ler um determinado livro, ver um determinado filme, essas são referências frequentes no meu trabalho, né? Fazer registro, escrever alguma coisa, né? Escrever um diário. Por quê? Porque isso são modos dessa conexão consigo mesma ficar mais fortalecida. Então, essa psicóloga pede para ele o diário, e o livro é esse diário, é ele contando para a psicóloga o que se passa na vida dele aos 16 anos. Né? Sensacional. Já fiquei com vontade. E Rafa, aí, esse é o meu sozinha, e eu tenho os meus com o Marcelo, que agora eu vou mostrar. Esse aqui é um outro. Você pode ver, a psicologia está sempre aqui, Traumalândia, né? Traumalândia são crianças que nasceram nessa cidade de Traumalândia, que são traumatizadas por um primo do Freud, o Sigmundo Freud, que, que traumatiza as crianças, né? Então tem o Culpa-Minondas, que é o garoto que tinha a cabeça cheia de culpa, Beca Verô, que é uma garota que tem problema de autoimagem e vai desaparecendo, porque o corpo dela vai desaparecendo, porque ela não consegue se olhar no espelho. Enfim, e aí cada uma das crianças, né, a Cora Medonhas, que morre de medo de tudo, cada um é traumatizado de um jeito pelo Fred, e aí eles têm que fazer toda uma jornada, e o livro é narrado pelo ursinho de pelúcia, o Lindinho, né, que depois a gente descobre que ele tem um papel importante ali com o Fred, mas que o nome verdadeiro dele é Nelson Gonçalves. Ele canta também no meio do livro. Ah, Gente, que fascinante isso. e o cachorro é o Pavlov III, o cachorro do Sigmund Freud. o Pavlov é totalmente skinneriano, totalmente original ali. O Pavlov, o Então, cachorro do Pavlov, a origem de outros vieses. Muito legal. Muito divertido, eu adorei. então Ô, é assim que a Rafa, vida de psicóloga e escritora se compõe. muito bom, adorei. E disso, Dani, quantos livros você tem? Uns 10, por aí. Parabéns. Né? Rafa, a gente está aqui daqui a pouco, né? A gente tem tomado o exercício de não estender para além de 1 hora, né? A nossa conversa, ainda Uhum. temos aqui um tempo. Não sei o que você tem aí de curiosidade, de complemento, mas queria só fazer uma última pergunta aqui, bem específica para Pinote, porque você citou e aí me ocorreu a curiosidade. Como é que você viu o lugar da pandemia, né? Você estava
já um trabalho lidando com as pessoas no contexto do consultório, seja lá nos grupos, seja individualmente, e aí surge a pandemia com uma transformação grande, né, de diversos vieses, não preciso nem entrar no mérito. Queria saber o seu olhar, como é que foi o período e como é que você vê as coisas hoje, né? Já passamos aí um tempo de distância da pandemia. Como é que você olha? Como é que você vê as coisas? Eu me lembro que você chegou a ver um vídeo que eu fiz logo no começo da pandemia e você conversou comigo, Marisa, lembra? Ah, Lembro, lembro. eu acho que a pandemia, ela trouxe uma questão, ou melhor, ela trouxe a radicalidade de uma questão, que é, estamos sempre no mesmo barco, né? Só que naquela hora, nós, psicólogos, a gente estava tão no mesmo barco que até era difícil estar ali, porque Uhum, a gente também não tinha passado por uma pandemia, a gente também não sabia o que esperar, a gente não sabia se ia morrer todo mundo, a gente é, era um tamanho grau de desespero, né? Foi um momento muito delicado, muito difícil para o consultório. Acho que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida. Eu atendi muito mais vezes por semana os meus pacientes. Eu atendia de final de semana, não tinha mais feriado. É, foi um intensivo mesmo, até porque faltava para a gente até um pouco de cognição, a gente não conseguia compreender o que estava acontecendo. A gente recebia informações que a gente depois não conseguia validar, a gente não sabia como se posicionar diante daquilo. Foi um momento de medo, de insegurança para todo mundo, né? Quando eu falo da uhum, radicalidade, é que eu acho que a gente vive a mesma coisa, só que naquela hora a gente estava muito imerso e mudar de tecnologia, né? Sair dos atendimentos presenciais para ir para o atendimento de vídeo. Eu já fazia alguns atendimentos de vídeo de pessoas que moravam fora, ou que iam viajar, mas aquilo era o esporádico, o grosso era, né, o atendimento presencial no consultório, e de repente some todo mundo, né? Eu brinco, a gente virou tudo William Bonner, era só calça de moletom, só me vestia daqui para cima. Ah, e foi, enfim, foi o que foi, foi né? O intenso, real, foi o intenso. real se impõe, né? O real ele fala, eu sou assim. Uhum, E aqui o meu espaço chama dança da realidade. O real se impõe. A gente aprende a dançar com ele. Ah, aham. e eu acho que a pandemia fez a gente aprender a dançar. E hoje a maioria dos atendimentos, inclusive, é online. Então, quando eu pergunto um pouco, não só no período, na intensidade, né, do que a gente viveu, na transformação que foi isso no consultório, né, a sua experiência aí muito densa, e hoje essa questão do digital, né, tendo essa diferenciação, e eu vou fazer o último comentário, pergunta de você tem a impressão, às vezes, de olhar para trás e quase pensar que não aconteceu? Tamanha normalidade que a gente convive hoje, e eu estou compartilhando aqui a minha impressão. Então, né, você viu as pessoas vivendo isso, a tela, etc., e você continua trabalhando como terapeuta, né? Então, é um pouco nesse sentido que eu coloquei a pandemia como um divisor. Somos os mesmos? É, o que você vê para a gente? O que você anuncia aí para essas próximas gerações que estão estudando psicologia e olhando para o universo dos atendimentos? É bem Eu cara acho que de assim, a é dica para o difícil, Rafa. Rafa, cuidado, olha é o difícil futuro. dizer. Ah, óbvio, o mundo agora se configura dessa maneira, né? Por isso que eu tô falando, não dá para brigar com o real. O real é assim. Uhum, É muito melhor atender presencial, sem sombra de dúvida. Eu acho muito melhor. Eu acho que a qualidade do encontro, a presença, eu poder olhar a roupa que essa pessoa tem, o jeito que ela senta, como ela cruza as pernas, se ela não cruza as pernas, se ela pega uma almofadinha. É, a pessoa chegar aqui de corpo inteiro, né, com a uhum. sua energia inteira ali, eu poder oferecer uma água, um cafezinho, olhar para a pessoa ali perto, oferecer a caixinha de lenço para chorar no presente, eu não vou dizer que isso não é muito melhor, mas não é mais assim que o mundo funciona. Então, quem
quem pode, quem quer, continua vindo presencial, continua atendendo presencialmente, a maioria continua no online. Para as próximas gerações, eu acho que a gente não acho que talvez seja a única experiência de pandemia que a gente vai ter na vida. Eu acho que talvez a gente vá ter outras. É, o meu próximo livro de adolescente é sobre pandemia, então esse é um tema que continua presente aqui comigo, embora eu tenha um pouco dessa sensação, né, que isso não aconteceu. As mudanças só acontecem quando a gente se dispõe, né? Na época as pessoas me perguntavam, você acha que as pessoas vão sair melhores ou piores disso? Eu falei assim, depende do que elas se dispuser a fazer, né? Quem se Uhum. dispuser a aprender alguma coisa com isso, a colocar a própria existência em xeque, se perguntar se está no caminho certo, se tem algo melhor a ser feito, vai sair melhor. Quem não, não, né? Então eu vejo que a pandemia deixou esse legado, né? Depende de como a gente se relaciona com o fenômeno, né? Muito fenomenológica. Eu vou fechar aqui a minha fala, deixar o Rafa fazer algum comentário, um último questionamento, você também, Dani, claro. Agradecer a oportunidade dessa troca, e fazer aqui a minha imagem, uma memória que eu tenho de pandemia. Eu tinha ido em 2016, eu tinha ido fazer uma viagem no Petar, né? Para quem não esteve ali, um parque estadual onde a gente tem muitas cachoeiras e cavernas. E eu tinha vivido a passagem por uma caverna imerso na água. Então, o início da pandemia me trouxe muito vivo aquela experiência. Era entrar na água, né, com água quase até o pescoço, existia uma cordinha onde a Aqui, né? gente... Isso, O teto da caverna aqui. o teto da caverna aqui, a gente tinha uma cordinha para segurar, tinha um guia, mas era escuro, era incerto, mas a gente sabia que tinha uma saída do outro lado, ela ainda não era visível. Então eu entrei na pandemia, eu me lembro muito dessa imagem. A gente vai fazer uma travessia e em algum momento a gente vai saber o que tem lá do outro lado, né? Então eu guardei essa forma de pensar a pandemia e espero que a gente não viva tão temerosamente outras, embora eu concorde com você que a possibilidade é muito, muito grande, muito real. Obrigado pela troca de hoje. Rafa, com você. Olha, Dani, muito obrigado. E toda a descrição a gente vai deixar. Eu quero que você depois me dê a lista dos seus livros, que a gente vai deixar abaixo, se você quiser. Uhum. E, inclusive, algum contato, alguma coisa sobre essa possibilidade de também deixar para as pessoas fazer essa terapia em grupo. Aonde a gente busca, o que busca, que eu achei isso muito interessante também. E agradeço mais uma vez essa oportunidade, viu? Obrigada. Agradeço, eu deixo aqui os contatos. Uma delícia estar com vocês. Podia ficar aqui mais 2 horas. Todos nós, essa é parte do nosso desafio. Bom, esse foi o de hoje. Ficamos aguardando os próximos.